Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, Nova Lima. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa rede de televisão super bacana, comunitária, aberta, democrática, que é a TV Banqueta. E a gente hoje, no Cultura Geral, nós vamos começar aí uma semana e um mês também, né, dedicado às mulheres, como eu faço todo ano. E a gente vai discutir essa questão da violência contra as mulheres, né? Eu falo sempre que eu tento no dia, pelo menos no Dia Internacional das Mulheres, que eu consiga trazer uma mulher para apresentar o programa, mas é muito difícil assim, casar todas as agendas, né? Mas eu acho que só de abrir o espaço e a gente poder tratar desse assunto já é uma grande conquista, né? E ter esse espaço completamente aberto para todas as mulheres, seja ela o que for, seja transexual, seja a mulher na sua essência, aquilo que ela da forma que ela se sente, aquilo que ela quer ser, né? Eu acho que isso é muito importante, eu tenho certeza que isso é muito importante, e a sociedade brasileira precisa evoluir para esse caminho, né? Que é o caminho do respeito, do amor e da dignidade da pessoa humana. Sejam todos muito bem-vindos nessa sala de bate-papo, é sempre um prazer fazer o Cultura Geral, principalmente quando é ao vivo, assim, tratando de temas tão importantes como a gente vai tratar hoje, que não só a violência contra a mulher, mas os direitos que as mulheres ainda não conquistaram, né? A gente está tendo um retrocesso social com relação a isso, e esse tipo de empoderamento negativo a gente tem que combater ele todos os dias. É uma política realmente de combate, não só do Estado, que deve assumir esse papel, mas também de nós cidadãos. Sejam todos muito bem-vindos. João, seja muito bem-vindo mais uma vez, capitaneando aí a pauta da OAB, né, nas segundas-feiras, e a gente tratar desse assunto que é tão importante, né? Boa tarde, Betão. Boa tarde aos telespectadores. Nesse mês da mulher, né, que dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, então consideramos março o mês da mulher. Vamos estar fazendo aqui uma pauta, a pauta da OAB vai ser dedicada aos direitos das mulheres, às questões do mercado de trabalho, tudo que envolve essa questão. Hoje é a pauta comemorativa, né, celebrativa, porque o programa mais próximo do dia 8, mas não está tendo muito o que celebrar. Uhum. Então, convidamos hoje duas doutoras muito especiais, a doutora Sônia Moselli, que é presidente da comissão do OAB Mulher aqui da subseção de Nova Lima, e a doutora Isabela Pedesoli, que é advogada e fundadora do programa Direito das Minas, um canal. Muito bem-vindas, doutoras. Obrigada. Doutora Isabela, é óbvio que eu tenho que começar esse assunto e primeiro parabenizar pelo canal, que é muito importante. Eu acho que quem somos nós, né, para poder falar nós estamos abrindo espaço? Eu acho que a gente precisa todo mundo caminhar na mesma linha, mas a mulher hoje precisa de muito mais espaço do que tem, né, para poder colocar todas as suas agruras para fora, né, que é uma luta diária, né? Então, antes de qualquer coisa, parabenizar pelo canal Direito das Minas, que eu acho que é um canal até de destravamento mesmo das pessoas, né? E, em segundo lugar, te perguntar como é que de certa forma, ser uma referência e capitanear essa luta, né, de empoderamento das mulheres. Como que é trabalhar tudo isso? Eu te agradeço primeiro pela classificação, não tinha me incluído assim, dessa forma, nesse conceito, mas a gente até conversou aqui no canal sobre isso. Uhum. E eu, Marina, Marcela, Rani, Giovana, assim que a gente formou na faculdade, a gente pensou que a gente tem que fazer algo de importante também para a sociedade com o nosso diploma, com a nossa carteira da OAB. E foi a partir desse pensamento que a gente chegou na ideia de criação do canal, que é levar a informação jurídica de uma maneira mais fácil para todas as mulheres. Desde a mulher mais pobre até a mais rica, até a que tem mais acesso à informação, a outra nem tanto, a trans, como você falou, a mulher negra. Uhum. E é assim que a gente vai chegando e tentando alcançar. Uhum. Bom, essa semana nós vamos discutir muitas coisas aqui. Nós vamos ter mulheres com deficiência, né? Nós vamos ter aqui
índias, vamos ter negras, nós vamos discutir aqui uma série de coisas, vamos ter médicas, então é uma semana de pauta cheia realmente do Cultura. Mas como é que você tem visto e como é que você tem caminhado e visto a caminhada das mulheres nessa escalada de violência que a gente estava conversando nos bastidores em cima, tem aumentado? A gente tem sentido, não precisa de ter dados nem nada, você sente que ela está aumentando, né? Não sei se é uma mensagem também subliminar por algum tipo de guerra que está existindo também entre o poder da informação e o poder estabelecido do Estado, mas isso está muito evidente, está muito aflorado, né? Como é que você tem visto tudo isso? Os dados de feminicídio em relação desse ano para o ano passado, eles são assustadores, aumentou e aumentou muito. Uhum. Até hoje, aliás, até no último dia 8, que foi quando eu pesquisei, foram 340 feminicídios, sendo 204 consumados. Uhum. Do dia 8 até hoje, eu vi 10 manchetes, mais ou menos, de assassinatos de mulheres, de companheiros, em face dessas mulheres. É desanimador, sinceramente. A gente sente desânimo, mas forte ao mesmo tempo para continuar na luta e disseminando a informação de que o feminicídio não é uma tragédia do nada, ela é uma tragédia anunciada. O feminicídio é a última etapa da violência contra a mulher. Uhum. Então, vem ali, precede um xingamento, precede um tapa na cara, às vezes um estupro, no próprio casamento. E isso é interessante, fazer esse recorte, né? Porque às vezes a pessoa acha que por ter casado, e isso é uma coisa bem machista e patriarcal, que a mulher tem obrigação de servir como se fosse um objeto, né? Vamos fazer esse recorte, que eu acho que é interessante, porque a violência contra a mulher não é só a violência física, tem a violência psicológica, a violência sexual, e tudo, isso tudo acontece até dentro do próprio relacionamento. Né? Com certeza. As gerações passadas, eu acho que elas estavam acostumadas a acreditar que a mulher deveria aceitar tudo para poder preservar o casamento. Aceitar uma agressão. A violência sexual, por exemplo, dentro do matrimônio, ela é um tabu muito grande. A violência sexual não é só um estupro. Às vezes é forçar uma relação sexual sem preservativo. Às vezes é forçar a mulher a assistir a alguma cena sexual que ela não queira. É forçar uma gravidez, é forçar uma não gravidez. Uhum. São várias questões ali dentro. E que a gente mesmo, antes de estudar, não tinha conhecimento disso. Uhum. Existe estupro dentro do casamento. Você praticar sexo com uma mulher que está dormindo, ou uma mulher que está bêbada, que não está respondendo por si naquele momento, configura um estupro. Uhum. Muitas não sabem. Só Sim. assim aceito. Sônia, seja muito bem-vinda, né? Já é de casa também. Como que a gente pode entender o trabalho da OAB na conscientização, principalmente aqui nessa seccional? Como é que a gente pode trabalhar isso na concepção de informação das mulheres, né? Não só das mulheres advogadas, mas de uma forma ampla, né? Em que as mulheres, para garantir o seu direito, não quer dizer que ela esteja denunciando alguém, não, ela está garantindo o seu direito primeiro, né? Como é que trabalha essa realidade na cabeça das mulheres? Boa tarde, Betão, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu quero cumprimentar também o pessoal que curte, né, a TV Banqueta. E hoje eu queria falar sobre isso, mas eu também queria falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Fica à vontade. E uma coisa que você disse aí no começo, que o empoderamento negativo, eu vou discordar um pouco. Porque desde que as mulheres começaram a luta, foram muitas conquistas, né? A gente tem depoimentos aí desde 1911, quando as mulheres começaram a fazer movimentos, principalmente nos Estados Unidos, né? Contra a política econômica do governo. Então foram... Deixa eu só fazer um recorte. Pode. Esse empoderamento negativo que eu quis dizer não é o da mulher. O da mulher é positivo. O empoderamento negativo é aquela pessoa que acha que pode praticar a violência contra a mulher. Entendi. E aí, neste momento, ela está se sentindo empoderada e pratica violência contra a mulher. Entendi. Eu pensei que se tivesse falado empoderamento negativo da mulher. Não, eu não podia concordar. O crescente empoderamento negativo das pessoas que acham que pode cometer violência contra as mulheres. Isso.
Né? Esse que foi o recorte que eu tentei passar. Então, e aí chega o Dia Internacional da Mulher. Procurei saber por que é o dia 8 de março. É uma data comemorativa, mas ao mesmo tempo é uma data de muita reflexão, né? Uhum. E o dia 8 de março, ele foi colocado não por causa da história do incêndio a história não, né? Aquela tragédia do incêndio naquela fábrica em Nova York, fábrica de camisas em Nova York. Elas estavam presas, não só elas, tinha homens também, né? E ficaram presos e morreram queimados. E a data realmente não foi 8 de março, foi de 25 de março. O dia 8 de março é significativo para as mulheres russas, que fizeram também um protesto em 1917, na Primeira Guerra Mundial, né? E elas estavam lutando, a luta delas chamava Pão e Paz. Olha só, hoje a gente luta por outras coisas. A gente luta por trabalho, a gente luta por respeito, a gente luta pela creche dos filhos, né? Uhum. Pelo emprego do marido e etc. Então, eu acho assim, muitas coisas aconteceram e o dia 8 de março está sendo, sempre é, uma grande oportunidade para a gente poder discutir as conquistas das mulheres, o que a gente ainda precisa conquistar, né? O que eu acho que tem aumentado muito é a violência. E isso aí é uma coisa preocupante. A doutora Isabela vai falar um pouco mais sobre isso, não é? Mas o nosso lugar a gente tem ocupado. Tem ocupado mesmo. Né? Hoje a gente vê, por exemplo, aqui na subseção, a maioria dos advogados, das advogadas, são mulheres. Né? Hoje a gente tem aqui uma comissão da mulher advogada que trabalha junto com a comissão da mulher advogada estadual no combate à violência da mulher, principalmente. Né? Agora, uma coisa certa, gente, eu sou professora, eu tenho, assim, a clareza de que tudo passa pela educação. A educação é assim, igual fala Malala, lembra da Malala, que vai ganhar prêmio Nobel agora? A educação é o segredo de tudo, né? Porque se esse homem é bem educado, tanto em casa, quanto na escola, quanto na sociedade, ele teria mais respeito pelas mulheres, né? Então, acho que essa é a questão chave desse momento nosso agora, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Observar as conquistas e verificar o que é que a gente tem que melhorar ainda, não é? Porque foi um protagonismo que a gente adquiriu à base de muita luta, muita luta. Você veja bem, em 1932, a mulher começou a votar no Brasil. 32, gente. Muito pouco tempo, se a gente pensar. Em 1934, nós já tivemos a primeira mulher deputada no Brasil. Quer dizer, a mulher em 2 anos deu uma guinada. Uma bióloga, inclusive, filha do Adolf Lutz, filósofo, parece, né? Ela é que começou a batalhar pelo voto feminino. Ela fundou um partido chamado Partido Republicano Feminino, em 1932, e conseguiu eleger uma deputada, né? Então, são essas questões que eu acho que a gente tem que lembrar, que não foi fácil, não está sendo fácil, mas que a gente já avançou bastante. Tá bom? Ô, Isabel, eu trouxe aqui a Duda Salaberti, ano passado, estou tentando trazê-la aqui, dentro desse mês ainda. E ela falou, tem uma fala, eu sempre repito isso aqui porque é uma fala muito interessante, né? Que é a qualidade do ser humano. A qualidade de ser humano não é dada, ela é conquistada, né? Aí a Sônia acabou de falar agora que as mulheres passaram a ter direito a voto em 1932, né? Então essa qualidade de ser humano, ela nunca lhe é dada, você tem que conquistar. Se você tivesse que fazer uma escala pela história, por tudo que você já viveu, pelo que você já leu, que você já estudou, pela luta das mulheres, como é que você encara? A gente está mais próximo da conquista ou a gente está retrocedendo mais? O que você tem sentido, assim? Infelizmente, eu tenho uma visão mais pessimista do que a doutora Sônia, por exemplo. Ela analisa o Brasil como um todo e eu penso enquanto mundo.
Na Arábia Saudita, faz muito pouco tempo agora que as mulheres tiveram o direito de dirigir. Tem vários países do mundo que as mulheres não têm direito, por exemplo, de fazer um curso específico na universidade. Casamento infantil também na Índia, há pouco tempo agora foi proibido. Mutilação genital na África ainda acontece, foi proibido em alguns países. Sabe, eu tenho uma visão um pouco mais pessimista, pensando no todo. E a respeito do que você falou, né, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher, é por tudo que a gente viveu. Nascer nos dá a existência, mas a essência a gente vai adquirindo de acordo com o tempo. E cada mulher, em sua especificidade, tem uma condição diferente. Então, o machismo que eu sofro não é o mesmo machismo que a Duda sofre, por exemplo, que é uma mulher trans. Não é o mesmo machismo que uma mulher negra periférica sofre. Cada uma tem a sua, sabe, a sua parte específica na questão do ser mulher. Sim. Então, eu acho, pra mim, eu posso estar mais perto do ideal do que as outras. Acho que a gente tem que pensar nas outras também. Ô Sônia, como é que você vê essa situação, por exemplo, de essa transformação geracional? Você que poderia muito bem aqui ser talvez mãe de alguns dos meninos, e você vê essa geração, vê a sua geração e consegue ter essa base geracional de evolução do gênero feminino. Você consegue imaginar ou perceber que a evolução trouxe também um ganho muito grande, mas também trouxe também à tona muitas coisas que a gente não via e acaba tendo a percepção que a gente está aumentando em determinados pontos o nível de violência, o nível de abuso? Ou você não consegue fazer essa diferença assim tão claramente? Betão, nós somos de uma geração que lutamos contra a ditadura, né? Então, o que a gente construiu, a gente deixou para eles terminarem a construção. E a coisa, de repente, deu uma guinada, uma coisa assim difícil de explicar. Eu precisava estudar um pouco mais sobre isso. Mas hoje eles têm muito mais facilidade. Eles têm muito mais liberdade em casa, com os amigos. Eu acho essa geração atual ótima, maravilha. Eles querem aprender, eles querem sempre estar à frente de tudo. Não é? E quando você fala da mulher, principalmente, você vê a quantidade de... A maior parte a maior escolarização do país são as mulheres. As mulheres estão na frente dos homens nessa questão. Inclusive nos cursos de direito, hoje o número de advogados está maior do que o de homens, em termos de Brasil. Mas a minha visão pessimista entra, por exemplo, somos maioria na universidade, mas não somos maioria nos altos cargos dentro da OAB, por exemplo. A OAB de Minas nunca teve uma mulher presidente, por exemplo. Agora nós temos uma vice-presidente. Temos uma vice, que é maravilhosa. A doutora Helena Della Mônica, que vai estar com a gente aqui no dia 20 de março. Aproveito para convidar você e também os telespectadores, né? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Nós vamos fazer um encontro da mulher advogada aqui. E ela vai ter a oportunidade de falar sobre as comissões das mulheres advogadas, qual que é o trabalho dessas comissões em defesa da mulher. E você me falou, você me perguntou o que a OAB tem feito, né? A OAB está trabalhando muito nessa questão da violência contra a mulher. E a OAB também trabalha muito na questão da mulher grávida advogada, lactante, né? E mesmo aquela que adota. Então, a OAB inseriu no código, no estatuto da advocacia, esses artigos aqui, o artigo 7A, da proteção à mulher gestante, que ela pode entrar em tribunais sem ser submetida a detectores de metal, que ela pode ter reserva em vaga de garagem dos fóruns, dos tribunais. As lactantes, né, ou adotantes, podem ter acesso à creche. Eu acho isso assim, fenomenal, né? Suspensão de prazos processuais. No artigo 7A, inciso 4º, quando for a única patrona da causa, desde que ela comunique à parte,
Então, assim, eu acho que a OAB está trabalhando nesse sentido, né? E aqui a gente tem a OAB Jovem, né? Eu faço parte. 5 anos de formada, assim, é OAB Jovem ainda. Então, eu estou começando a entender a questão da mulher advogada, como que é difícil mesmo o trabalho, sabe? O trabalho nos fóruns, nos presídios, né? Principalmente. Por isso que a gente está dando ênfase a essa questão da desafios da mulher advogada criminalista, sabe? Que é uma pauta que eu já falei com o João, que eu quero que a Duda, né? Que a Duda isso, aqui, ótimo. Ela seria ótima para falar. A gente precisa tratar desse assunto, que é um assunto delicado e ninguém gosta de pôr o dedo nessa ferida. E a gente tem que pôr o dedo nessa ferida e mostrar que as detentas, né, precisam de ter dignidade, e as advogadas sofrem demais, né, porque é muito complicado o advogado não se colocar às vezes no lugar do outro, né? O ser humano tem essa característica, né? Ô João, e você como homem, como você tem visto todo esse desenvolvimento? Porque você tem algumas coisas que são você tem alguns predicados, vamos dizer assim, que é característico do homem médio machista, e não estou dizendo que você não, mas que tem todo esse estereótipo, né? Que é um cara bacana, conversa bem, bonito, do olho azul, que cabelo bom, entendeu? E É isso, Beto. mas tem que conhecer. Se você for pegar o estereótipo do homem médio, é esse mesmo, tipo assim, porque o homem negro ele tem outro problema também, porque sim. além de lutar com uma série de coisas, ele é negro ainda, né? Então tem uma série de coisas. Então, se um homem branco, ele é no topo da pirâmide, né? O mandatário maior, entendeu? Como é que você enxerga isso? Estou falando isso porque é para mexer mesmo, porque como é que talvez se colocar nesse lugar e entender, talvez de cima para baixo, esse tipo de violência que é exercido por nós homens sobre as mulheres. Fico lisonjeado aí pelas palavras. Não fica não, porque isso foi uma crítica. Privilégio. Mas... Privilégio, né, Isabela? Principalmente aqui no Brasil, a gente vê isso acontecendo a todo momento, né? Inclusive, por exemplo, lá no meu escritório, tem certas clientes que a minha irmã mais nova, ela é jovem advogada ainda, que ela sempre pede para eu acompanhá-la, por causa que algum cliente está confundindo a situação, né? Então, eu vejo isso, eu acompanho bem, eu gosto muito de me colocar no lugar das pessoas, tanto que essa questão que você falou dos negros também. Eu fiz parte da comissão, já trabalhamos essa pauta aqui muitas vezes. Sempre tento me colocar no lugar do outro para ver aquela situação, o que a pessoa está passando. E as mulheres têm muitos direitos ainda que... o direito na legislação já é ter existente, né? Mas o do dia a dia, né? E eu acho que as mulheres também têm que, algumas vezes, até buscar mais isso, lutar por isso. Não um feminismo exacerbado, mas uma igualdade real. Por exemplo, um caso, não sei se você se lembra, era uma companheira de um detento que foi no presídio. Ela fez uma postagem no Facebook, sou namorada de bandido mesmo, não sei o quê. Fazendo as visitas, uma pessoa ir lá fazer uma visita num presídio é bem degradante, passa por uma revista, um ambiente muito ruim. Aí ela estava lá visitando e o companheiro ainda matou ela lá na visita. Então, a mulher se sujeitou ali por várias questões e ainda foi morta. Tem a questão das visitas das mulheres nos presídios. Quando a mulher é detenta, o homem larga lá. Desaparece. Isabela, vou deixar uma pergunta aqui. Antes que eu vou para o intervalo, mas vou deixar essa pergunta. Em que grau ainda existe o preconceito contra as mulheres com relação a todo tipo de relação, tanto profissional quanto a relação interpessoal também? Então essa pergunta fica, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. O papo está muito bom, sejam todos tudo bem, né? Estamos apresentando o programa de novo, né? Um minutinho, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais cultura geral. Cultura geral. Cultura geral. Apoio cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.
Instituto Santa Terezinha, ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. A terra só tem um pouquinho de água. A gente liga, deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta. Seis anos que eu participo da feira. Na verdade, a Sexta na Feira tinha acabado, né? Melhorou assim 100%. Você vê que nós estamos com barracas novas, muito bonita por sinal. Também já participei de 5 cursos, né, que a prefeitura ministrou para nós. Como vender, Fiscalização sanitária. Questão das barracas, a higiene. Significa cultura, entretenimento. Pode trazer os filhos, sobrinhos, traz a criançada. Meu filho vem, brinca à vontade. É muito bom e pessoas que às vezes tem muito tempo que você não vê, você encontra aqui. Então a gente está trabalhando o ano inteiro e as pessoas da cidade que não vê a gente. Então essa é a oportunidade do pessoal estar conhecendo a banda. Bora lá, gente! Sexta na Feira tá bombando! Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata. O lugar de lixo é na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Cultura Geral. Apoio cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha, ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com a Cultura Geral, Isabela, está na ponta da língua? Estou refletindo ainda. Mas no meio profissional, como é que você enxerga a mulher no meio profissional e a relação dela do próprio meio, né? No seu caso, na advocacia, mas é óbvio que a gente tem relatos em todas as áreas, né? Sim. Todas as áreas profissionais, né? Seja por diferença de salário, seja por diferença de relacionamento, por confusão, né? As pessoas confundem muitas coisas. Como é que você vê isso e como é que você entende isso nessa sociedade que a gente tem vivido? No Direito das Minas, tá até no canal esse vídeo, a gente fez uma pesquisa com diversas mulheres das frases mais machistas que elas já escutaram no ambiente profissional. E aí tem mulheres do direito, da engenharia, da computação, vendedoras, proprietárias de loja. E inclusive quando o João citou o caso da irmã, na hora eu lembrei. Porque ela fica receosa da pessoa estar confundindo as coisas mais pro lado afetivo, sexual, né? Foi muito relatado pra gente, deixa eu lembrar, como é que é mesmo, gente? Me deu um branco agora. Mas foi muito relatado, por exemplo, de vir a sócia e a pessoa querer falar com o sócio, por exemplo. Sabe? A competência dela ali é colocada em xeque, sabe? Se não tiver alguém para poder validar o que ela está falando. Exatamente. Às vezes vai fazer um pagamento, quer fazer o pagamento para o sócio. Aí a mulher tem que explicar que eles têm a mesma função dentro do escritório e tudo. Então, para mim, a minha visão pessimista é 9 em 10. Você perguntou o grau que ainda está em debate, para mim é 9 em 10. A mulher, e a competência da mulher está sempre sendo colocada em xeque. Então, se ela ocupa um alto cargo dentro de uma empresa, foi porque ela se relacionou com alguém, sabe? Ou então ela, sabe? Eu acho que a realidade é essa, infelizmente. Sônia, relações interpessoais, como é que você vê isso? Menino, estava pensando nisso aqui agora. Estava pensando, porque eu acho que tudo isso acontece pela falta de afetividade entre as pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem nós temos que trabalhar nisso, sabe? Não adianta a gente ficar também só estudando leis, colocando em prática as leis,
e se as relações humanas estão deterioradas. Entendeu? A afetividade, a educação, tudo isso, eu acho que melhoraria muito a questão aí dos índices contra a violência. Sabe, Betão? E eu queria falar um pouco sobre essa matéria que eu li, eu assisti a menina lá, atleta, como é que é o nome? Joana Maranhão. Joana Maranhão, que foi a Lei 12.650 de 2012. Essa menina foi abusada com 9 anos de idade. Ela tinha um treinador que era, assim, a paixão dela. E ele, onde ela ia, para qual clube que ele fosse, ela iria também. E foi criando aquele relacionamento, aos 9 anos ele abusou dela. E aí ela quis sair do time e foi para conseguiu outro treinador. E aí conseguiu a vida dela normal, ganhando medalhas, era assim, muito bem avaliada como nadadora, etc. E a hora que ela começou a crescer, começou a entender que alguma coisa estava errada com ela. Ela não sabia se ela queria ser homem, se ela queria ser mulher. Ela tinha dificuldade, ela tentou suicídio 2 vezes, até que ela descobriu, através de terapia, né? Psicólogos, etc., que foi causado por um abuso na infância, 9 anos de idade. Então ela batalhou e finalmente essa lei surgiu, que é o aumento da prescrição da pena para quem tem o crime de abuso sexual. Eu achei na infância. Porque antigamente, com 18 anos, a pena prescrevia se a pessoa fizesse 18 anos. E ela batalhou até conseguir aumentar a prescrição da pena nesses casos. E foi para quantos anos agora? Dobrou. Dobrou? É, o dobro. Para 36. Agora começa a contar com 18. O doutora Isabela, a gente pode ter esperança com relação a Lei Maria da Penha foi um ganho. Isso é indiscutível, né? Apesar de algumas controvérsias, às vezes tem ali um resultado, às vezes sobe um pouquinho, desce um pouco, mas foi um ganho porque você conseguiu identificar, né, claramente ali o que é uma violência contra a mulher. Mas a gente precisa fazer muito mais do que isso. Quais outras ações que a gente poderia, por exemplo, ter em mãos, né, como ferramenta, para que essas mulheres se sintam seguras, porque não é só utilizar da legislação para poder fazer a denúncia, ela tem todo um arcabouço de segurança para a mulher, porque não adianta ela fazer a denúncia e depois voltar para casa também, né, e ela vai se deparar com o mesmo agressor, né, e aí pode acontecer, igual a gente tem visto aí, a pessoa, tem pessoas que são realmente problemáticas, né, e para não falar outra coisa, e acaba cometendo o feminicídio, né, os abusos de todas as ordens, né. Como trabalhar isso e como fazer com que as mulheres se sintam mais corajosas para poder se posicionar nesse sentido, e o papel da família, que é muito importante isso também, o papel da família, dos pais, né, das irmãs, da mãe, em ajudar essa pessoa também a sair dessa situação de violência. Eu acho que principalmente, tanto a Lei Maria da Penha quanto o feminicídio, o maior ganho disso tudo foi tirar esse tipo de crime da invisibilidade. Porque antes era uma coisa ou ignorada ou que as pessoas achavam que não existia. Então eram crimes comuns. Seria um homicídio de mulher comum. Trazer isso para a discussão, sabe? Tanto acadêmica quanto da sociedade, as pessoas estão vendo nos jornais, estão vendo que algo está errado. E nesse aspecto eu sou um pouco mais positiva. Porque de ano em ano, a cada 8 de março, eu gosto de analisar o tipo de parabéns que é dado, sabe? O mais interessante que eu vi agora, na última sexta-feira, foi que parabéns. Só se for por estar sobrevivendo no país que é o 5º que mais mata mulheres no mundo. Então, assim, parabéns por estar vivo, sabe? Nesse sentido, eu concordo com a doutora Sônia de que a educação é o melhor caminho. Não adianta colocar pena de morte e prisão perpétua para esses crimes se não tiver uma pré-educação. Dentro das escolas, por exemplo, desde a educação infantil, vamos conversar sobre isso, vamos dialogar, vamos explicar que é errado, que mulher não se bate nem com uma flor e que ela não é a sua propriedade, que ela tem a vida dela independente da sua, que ela não faz parte da costela
do homem, sabe? Eu acredito que a parte educacional seja o melhor caminho nesse caso. Ô Sônia, como trabalhar o machismo na formação da pessoa? Que a gente está falando muito em educação, mas quem forma a criança é a mulher. E ela, né, a mulher também é machista, né? Como buscar isso, tratar essa essência na mulher, para que ela consiga passar para o seu filho que ele precisa, a casa também faz parte da vida dele, ele precisa, as tarefas são comuns a todas as pessoas da casa, conviver socialmente e respeitar o outro, seja ele mulher, gay, transexual, homossexual, o que for, faz parte da vida humana, né? Conviver com as pessoas. Como é que trabalha isso? Nossa, pergunta difícil. É uma tese de difícil. doutorado? É verdade. Bom, mas a primeira coisa, você tem que começar pelo respeito, né? O respeito, assim. E saber que não existe diferença dentro de uma casa do trabalho da mulher para o trabalho do homem. Não é? Todos podem colaborar. E cada um colaborando com a sua parte, dentro do talento que ele tem, ele vai, a casa vai viver em harmonia. Mas não é fácil, não. E de repente você já está querendo fazer para ele, para poder a situação ficar melhor, né? Tem essa coisa assim também. Ele não arruma a cama, você vai lá e arruma. Tem isso, então é muito difícil mesmo. Agora, eu acho que o respeito eu falo sempre isso. Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Entendeu? Então, a partir dessa filosofia aí, eu criei meus filhos, que eu acho assim, que eles são muito bons, né? São pessoas inteiras, são pessoas bem formadas, psicologicamente, socialmente. Então, eu não sei, eu acho que eu fiz um pouco a coisa certa. Isabel, o que a gente pode esperar daqui para frente? Que tipo de luta nós como sociedade, e aí eu me incluo, porque não adianta a gente fugir, não, que a nossa formação, a minha formação de homem, ela é machista, não tem jeito de fugir disso, porque a gente precisa tratar isso, né? Tratar isso em terapia, tratar isso em conversa, porque isso às vezes é me apontado, né? Então, como que a gente pode desenvolver isso? Por exemplo, como que a mulher pode desenvolver isso, por exemplo, no parceiro, né? Começa a namorar, e nesse início de relacionamento já deixa as coisas claras, né? Toca nesses assuntos, não fiquem, porque eu acho que está tudo também muito ligado ao início da relação, né? Então a ideia de ir suportando aquelas violências, as pequenas violências, eu falo que ninguém tropeça na montanha, né? Todo mundo tropeça numa pedrinha e essa vai aumentando e tal. Como fazer com que a pessoa se sinta empoderada, vamos usar esse termo, para que ela possa, de fato, começar um relacionamento, pelo menos, menos doente, né? Já que, quando você começa um relacionamento com uma pessoa, você já tem que fazer ali um trabalho psicológico, né? Que você tem que abrir mão de algumas coisas, a outra pessoa também tem que abrir mão e tal. E aí, você entra nessa coisa da mulher e do homem, e o homem já é criado com essa formação machista. E como é que já começa a trabalhar isso lá no início do relacionamento? Não é só os pingos nos is, não, tem mais coisas, né? Bom, em relação a nós mulheres, o recado que eu tenho para vocês é que estamos cada vez mais unidas e empoderadas e aceitando menos abusos. Em relação aos homens, igual você citou, João, branco, de olho verde, tudo, reconhecer os privilégios. Tá certo. Reconhecer os privilégios. Reconhecer, João, que você é um cara privilegiado. Sabe, você é muito mais privilegiado que uma mulher negra periférica que não tem um diploma, sabe? É totalmente diferente, a balança pesa muito, sabe? E em relação a esses abusos em relacionamento, o conselho que eu dou e tudo que é falado dentro do feminismo é que nos primeiros sinais, cai fora, sabe? Cai fora. Então, ele segurou forte no seu braço, aquilo vai piorar.
E se me perguntou até em relação ao discurso da família, eu vejo isso mudando hoje. Eu vejo uma mãe dar apoio para a filha, de sair de um relacionamento abusivo, sabe? Não é mais passar a mão na cabeça e falar, você tem que aceitar, é o casamento, é porque Deus quis e tudo. Então, eu te respondi tudo que você me perguntou, faltou alguma coisa? Não, respondeu. Eu acho que o que a gente precisa talvez trabalhar um pouco mais seria a informação, uma informação com mais qualidade, e essa coisa, quando você fala da família, por exemplo, eu toquei nesse assunto da família porque às vezes a gente está vivendo os dias tão corridos e as pessoas não têm parado para conversar uma com as outras, né? E a mulher, eu acho que ela sente um pouco mais isso, porque ela tem uma necessidade maior de proteção por causa da formação, né? A família tem papel fundamental nisso. Não, aí eu lembrei de outra coisa, até dentro do relacionamento, não adianta você tentar explicar um pouco do feminismo para uma pessoa que não quer ouvir. Então é outro conselho que eu dou para todos os homens. Esteja com os ouvidos abertos, entenda o que sua namorada passa ali, entenda o que ela não gosta. Não seja aquele cara turrão que vai falar que feminismo é mimimi, que chamar de feminazi, etc e tal. Para ouvir, porque o que elas têm para falar e para ensinar para vocês é muito importante. Se ele não quer ouvir dentro de um relacionamento, é impossível que haja ali um crescimento, uma evolução da parte dele. Por isso que eu falei em relação a reconhecer privilégios com o João. Se um cara dentro de um relacionamento, ele reconhece privilégios que ele tem acima da namorada, ele vai buscar uma evolução legal. A criação é machista, igual você falou, mas vai ter uma melhora. E eu conheço caras que estão nesse processo de querer crescer e aprender com as mulheres. Ensinar, não. Ensinar sobre machismo, a gente é que sabe. Você só escuta. A Uli, é uma jornalista que tinha aqui eu tenho que citar ela, que ano passado nós fizemos uma pauta. Eu falei assim, Uli, o que é ser mulher no Brasil? O que é ser mulher? Ela falou assim, Betão, nascer mulher é uma tragédia. Ela falou outra palavra, mas eu vou usar tragédia, que é mais coloquial, né? Ô João, vamos para a parte final do programa. Você tem algum recado para dar? Primeiramente agradecer aqui mais uma vez o telespectador, a TV Banqueta. Esse mês a OAB está fazendo várias atividades. Fiquem ligados aí nos próximos programas, nossa pauta da OAB. Vamos vir com mais essa questão dos direitos das mulheres. E também estaremos fazendo um encontro no dia 20. E aqui eu queria que a doutora Sônia, como presidente da comissão, fizesse... Fique à vontade. Os esclarecimentos. Então, primeiro quero agradecer também e dizer que eu sou uma pessoa otimista. Por isso mesmo é que eu aceitei ser presidente da Comissão da Mulher Advogada, porque eu acredito no trabalho da advocacia e acredito principalmente no trabalho da mulher. Nós, mulheres, somos poderosas. Isso daí, eu nunca diria que nascer mulher seria uma tragédia. Eu amo ser mulher. Acho, assim, um privilégio. Os homens que me perdoem, mas eu acho que ser mulher é um privilégio. É um privilégio que você ter filho, é um privilégio você cuidar dos filhos, é um privilégio estar junto, é um privilégio ser professora e é um privilégio ter tantos alunos que eu amei. Bom, agora sobre o encontro, eu queria falar especificamente para as mulheres advogadas de Nova Lima e região. Vai ser no dia 20 de março, quarta-feira, na Associação Comercial de Nova Lima, no prédio, no auditório da Associação Comercial. Vamos ter alguns palestrantes, mas um momento maior, a importância maior é o encontro, nós, mulheres. Vamos ter um lanche, vamos ter uns brindes, muito gostosinho o nosso encontro. É o primeiro encontro, daí depois a gente pode fazer melhor, fazer mais seminários, outros debates, e a gente já tem os temas para esse encontro, que são desafios da advogada criminalista, empreendedorismo na advocacia, feminicídio e Lei Maria da Penha, conquista das mulheres no mundo do mercado do trabalho e como participar da Comissão da Mulher Advogada. Aqui em Nova Lima, nossa subseção, a gente tem a comissão da OAB Jovem, que fez um seminário há pouco tempo sobre o Código de Processo Civil, muito bom, foram 2 dias na Câmara Municipal. Temos aqui a comissão da OAB Solidária, que faz trabalhos importantíssimos com
os velhinhos lá da São Vicente, desculpa. São Vicente de Paulo. E assim, a gente tem muito trabalho feito e nesse dia a gente gostaria de contar muito com vocês, mulheres, advogadas, queridas, privilegiadas, podem ter certeza, e as palestrantes serão juízas, promotoras, advogadas de renome, a delegada Karina, que a gente vai convidar ainda, e doutora Maria Juliana Bergaria, doutora Camila Félix, doutora Cláudia Inês, doutora Helena Della Mônica, que eu já citei aqui, que é a vice-presidente estadual da OAB-MG. Então, a gente espera contar com vocês, eu acho que vai ser um encontro muito proveitoso. Tudo isso que a gente falou aqui, a gente vai debater mais momentos. E eu deixo aqui o meu abraço pelo Dia das Mulheres e dizer que eu me sinto muito honrada de ser uma mulher poderosa, né? E que eu quero que isso para todos nós. Maravilha. Isabela, muito obrigado mais uma vez por disponibilizar. Né? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. João, até semana que vem. Gente, um grande abraço, amanhã teremos mais Cultura Geral. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.